Sabe qual é a questão pelo qual precisamos pregar o Evangelho? Na verdade, não é a questão, é o motivo, é a importância pelo que é necessário se pregar o Evangelho. Você sabe? Não, vou te explicar. Eu não prego o Evangelho para fazer ninguém sair de igreja ou ir para a igreja. Eu não prego o Evangelho para fazer ninguém deixar a religião que está e vir para que eu estou. Eu não prego o Evangelho como uma opção religiosa. Eu prego o Evangelho como o único meio de salvação. Uma grande e maior necessidade do ser humano é de ouvir o Evangelho, para que ouvindo e crendo seja salvo. Então, o objetivo pelo qual prego o Evangelho, prego aqui nas redes sociais e aonde tenho oportunidade com pessoas de trabalhar a informação da palavra de Deus. Pregar o Evangelho não é estar dentro de púlpitos, de centros religiosos, se apresentando. Pregar o Evangelho é comunicar a graça de Deus, o favor de Deus, a obra de Deus, que Ele manifestou para salvar o mundo. Isso é pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho é você comunicar com aquela pessoa que está ao seu alcance, que tem um entendimento contrário ao caminho que o Evangelho mostra. Por exemplo, a nossa obrigação, se somos discípulos de Cristo, é ser luz na terra. E para que eu possa ser luz na terra, eu tenho que iluminar. Iluminar, esclarecer. Esclarecer com a palavra. Pregando, informando, instruindo, orientando. Então, olhe qual é a nossa responsabilidade. Quando eu me converto a Cristo, eu vou aborrecer as pessoas. Por quê? Porque não vou ser mais conveniente com o entendimento delas em relação a Deus. Não é que eu vou me separar das pessoas, porque agora eu sou melhor do que ela, eu sou diferente, eu sou crente, eu me visto assim, assado, ela não. Não é nisso. A palavra de Deus, quando diz que nós somos luz do mundo, não é na questão de roupa, de usos e costume, de comportamento religioso maldito. A palavra de Deus, quando Jesus disse, vós sois a luz do mundo, é no sentido de que eu, sendo luz, estando nessa luz, eu tenho que iluminar o entendimento do que está nas trevas. Eu me converti a Cristo. Agora eu conheço a verdade. Eu sei os princípios que o homem precisa guardar, praticar e seguir para a vida com Deus. Então eu agora vou ter que passar isso para outras pessoas. Como por exemplo, eu vivi numa família e vivo ainda não, porque hoje eu tenho a minha família. Hoje eu formei a minha. Mas eu nasci numa família dentro da tradição católica. Toda praticante do catolicismo. E eu vivi também dentro desse entendimento de Deus que é pregado pelos princípios e valores do catolicismo romano. Mas quando eu me converti a Cristo, eu disse, não é assim que Deus orienta. A direção não é essa, que o sistema católico romano leva o povo a viver em relação a Deus. E agora, eu com o meu novo entendimento, iluminado com a luz de Deus, sendo luz no mundo para esclarecer os que estão nas trevas, eu passei agora a aborrecer meus familiares. Aborrecer como? Preste atenção. Explicando a eles a verdade de Deus. Por que vai aborrecê-los? Porque estão nas trevas. Mas é importante aborrecer, explicando o Evangelho.
não é querendo ser melhor do que ninguém, não é julgando e condenando ninguém, não é se desfazendo de ninguém porque agora eu sou crente da religião, porque não é a religião que leva o homem a Deus. O testemunho que Deus quer que nós demos não é testemunho da minha roupa, da minha religião, da minha forma de crer, da minha crença. O testemunho que nós precisamos dar para o mundo é de Cristo, da verdade, levar a luz para iluminar o entendimento dos que estão nas trevas. Não é se julgar melhor do que os outros pela tua religião, pela tua igreja, pela tua forma de vestir, comer, beber, na formalidade religiosa. Então, quando eu comecei a levar para os meus familiares a informação da verdade do Evangelho, a luz de Deus, aborreci. Eu lembro que um dia eu cheguei para minha mãe, eu já convertido a Cristo, não a uma religião evangélica, não a uma igreja, eu convertido a Cristo. Depois que eu me converto a Cristo, eu começo agora a anunciar Cristo. E eu lembro que uma vez eu cheguei para minha mãe e disse a ela: mãe, Deus, Ele nos mostrou o caminho para a gente chegar a Ele, mãe. E eu, minha mãe católica, praticante, toda a família. E eu conversando com ela, mostrando para ela. E dizendo a ela, porque Deus, Ele quer que a gente vá a Ele, mãe. E o único caminho, mãe, para a gente ir a Ele, eu chamava ela de manhinha, não é? Manhinha, o único caminho para a gente chegar a Deus e encontrar o socorro de Deus é Jesus. É no nome dEle que nós temos que clamar. É a pessoa dEle que é aonde nós devemos recorrer. Quem salva, quem liberta. E eu comecei a explicar a ela sobre o entendimento que ela tinha dentro do catolicismo romano, onde ela vivia crendo em protetores, mediadores, padroeiros, santos. E eu, nesse tempo, eu lembro como se fosse hoje, irmão. Eu cheguei para ela e disse: manhinha, Maria não pode salvar ninguém. Maria foi uma pessoa que existiu, mas não existe mais. Maria não é santa, não pode fazer milagre, nunca fez nem vai fazer, porque ela não existe. É Jesus o santo verdadeiro. É Ele que salva, é Ele que opera o milagre na nossa vida, é Ele que intercede e roga por nós junto a Deus o Pai. E eu comecei a explicar isso à minha mãe. Eu comecei a mostrar, condenando os erros que ensina o catolicismo romano. Mas observe uma coisa, eu aborreci ela. Minha mãe começou a ficar com a expressão franzida de raiva. E eu percebi que ela estava ficando chateada. E daqui a pouco ela disse: olha, vá para lá com essa conversa de crente. Eu digo: mãe, eu não estou aqui conversando conversa de crente, de igreja evangélica, de religião. Eu estou mostrando a verdade de Deus, mãe. Ela disse: vá-se embora, não quero saber não. Se você quiser, fique aí na sua fé com Jesus, com quem você quiser. Mas eu creio em Maria. Vou continuar crendo na minha mãezinha. Aí eu respeitei a opinião dela, a escolha dela, e parei naquele momento. Em outra ocasião, falei de novo. Ela endureceu. Eu parei. Em outra ocasião, falei de novo. E aí, eu fui fazendo o compromisso que eu tinha que fazer como luz, estando em Cristo. Passando para as pessoas. E eu lembro que eu evangelizei toda a minha família, dentro do possível que eu tinha do alcance. Eu lembro que eu fui para uma cidade chamada Maragogi, em Alagoas, porque a minha família, a maioria é de lá, de Alagoas, Barra Grande, Maragogi. E eu lembro que eu fui para lá evangelizar minha tia, que era uma, não sei como é o nome que se dá, ela vivia na igreja católica servindo, era beata, era uma beata da igreja católica. Era tipo uma freira ela. Praticante. E uma vez eu fui até com um amigo meu, pastor, e outro irmão. A gente foi nessa viagem, mais de 100 quilômetros lá para Maragogi, de Recife para Maragogi, para poder levar a verdade do Evangelho a ela. Veja, a gente se dispôs, se disponibilizou a gastar combustível, o tempo, sair daqui para uma outra cidade, em outro estado, com esse objetivo de esclarecer ela. E eu fui lá, cheguei lá, eu, o meu amigo, um pastor, e outro irmão em Cristo na fé.
E a gente chegou lá e eu disse, tia, nós vimos aqui, nós queremos 1 minuto a sua atenção, se a senhora puder. E comecei ali, minha tia muito educada, uma pessoa muito generosa, muito hospitaleira, não é? Pelo fato dela não conhecer a verdade de Deus, mas ela tinha todas as qualidades que o ser humano precisa ter para ser um ser humano legal. Minha tia tinha. O problema dela era que o entendimento dela estava corrompido. Ela não tinha o conhecimento da verdade de Deus para que ela encontrasse a salvação. Mas todas as qualidades que o ser humano precisa ter para ser um ser humano do bem, um ser humano maravilhoso, minha tia tinha. Educada, calma, humilde, hospitaleira, respeitadora, ajudava, amava as pessoas. O problema dela é que ela estava cega dentro do conhecimento de Deus. Esse é o problema da humanidade. Não é uma forma de viver que vai levar você para Deus. É o entendimento transformado. Está entendendo? Tem muita gente que acha que vai para Deus porque é religioso, não bebe, não rouba, não mata, não fuma, não faz mal a ninguém, faz caridade. Todos os religiosos são assim, irmãos. Todos os religiosos têm um comportamento do bem. Não é isso que vai fazer você receber a aprovação de Deus? Estar na promessa da vida eterna de Deus? É o entendimento que tem que ser transformado. Minha tia, eu lembro que nesse dia a gente chegou lá para... Ela era tão educada que tem pessoas que rejeitam o evangelho com ignorância. Até isso. Ela não aceitou o evangelho que a gente foi pregar para ela. Mas ela foi educada. Ela disse, olha meus filhos, eu sei, respeito a fé de vocês, acho muito bonito isso que vocês estão fazendo, mas eu continuo na minha fé, com a minha mãezinha Maria, na minha tradição da minha igreja, vocês ficam aí a sé. Veja como ela foi, né, educada. Ela não aceitou o evangelho, mas ela não recebeu, ela não destratou a gente. A gente respeitou. E eu, tia, olha assim, olha meu sobrinho, eu amo muito você, certo? Acho bonito o que você está fazendo, vim aqui com seus amigos, o pastor e tal, mas eu vou continuar com a minha fé na minha igreja, na minha mãezinha Maria. Pronto, irmãos. Infelizmente, isso impediu ela de chegar a Deus. Isso impediu ela de alcançar a graça de Deus. Porque não adianta a bondade, a caridade, a hospitalidade, a generosidade, a humildade dela, o carinho com as pessoas, se não tem o entendimento da obra de Deus para salvar o homem. Se ela não tem o entendimento do caminho que vai levar ela a Deus. Ela continuou seguindo pela Igreja Católica, por Maria e pelos dogmas e crenças da religião, pensando que ia chegar a Deus. Isso impediu ela de chegar a Deus. Toda a devoção dela, toda a consagração dela, como se fosse para Deus, por meio da religião, só fez impedir ela de chegar a Deus conhecendo o caminho verdadeiro. Então é isso que eu quero que vocês entendam. Nós somos luz para ministrar essa luz para o mundo, que é a verdade de Deus, que é Jesus. Está entendendo, irmãos? Nós temos que ter essa atitude. Nós temos que entender a responsabilidade e a importância de se pregar o Evangelho. Crer ou não, é com as pessoas. Agora, nós temos que ter sabedoria. Nós temos que saber chegar nas pessoas. Não é com a nossa religiosidade. Não é com a nossa virtude. Não é com a nossa vida religiosa. Pedir sabedoria a Deus para chegar às pessoas levando Cristo, não julgando, não condenando, não desfazendo das pessoas pela opção religiosa dela, pela cultura dela, pela escolha de vida dela. Não julga, não se coloca melhor do que ela, porque diante de Deus, tanto ela como eu, sou miserável e pecador. O que me leva a Deus, a alcançar a aprovação de Deus, não é a minha vida que é melhor do que a dela, é Jesus. E se ela crê em Jesus, ela vai alcançar a graça que eu alcancei quando criei também. Então não tem diferença. Tem gente que se acha melhor do que os outros.
porque eu sou mais santo. Olhe, eu sou merecedor de Deus porque eu não bebo. Olhe, eu não roubo. Olhe, eu não adultério. Eu não vivo na mesa de bar. Eu vivo na religião. Eu sou merecedor de Deus. Eu sou separado. Eu sou escolhido. Eu sou melhor do que essa pessoa. Você está vivendo uma mentira pregada pelos falsos profetas dentro dos covis de lobo às igrejas. Porque eu sou tão pior do que qualquer um assaltante, estuprador, assassino. Não é pelo fato de eu estar em Cristo que eu sou melhor do que ninguém. Deus só me aceita em Cristo, como aceita também o que rouba, o que mata, o que estupra. Se converter e crer em Jesus, Deus também aceita ele. Não é porque eu sou melhor do que ele que Deus me aceitou. Eu sou tão pior do que qualquer outro. O motivo que me leva a receber a aprovação de Deus para estar na promessa da vida eterna com ele é a minha fé em Jesus Cristo, não é a minha religião. Não é a minha forma de vida melhor do que o outro, é a minha fé, é o entendimento transformado, é a crença, é o crer no evangelho que eu ouvi e criei. Foi isso que mudou a minha vida, o meu destino e me levou a ser aceito por Deus. Não foi as minhas qualidades, as minhas virtudes pessoal. Porque tem gente que se julga, né? Porque não vive um padrão de vida miserável, vive melhor do que o outro, porque não é tão dentro daquela forma de viver, o outro é, ele não é, eu sou melhor, não. Ninguém vai alcançar a graça de Deus pelas suas obras, pelo seu merecimento, pela sua religião, pela sua vida escrava dentro de tarefa e obrigação religiosa. Ninguém vai alcançar a graça de Deus. É por fé e a fé em Jesus. É Ele que nos faz merecedor da graça de Deus. É por Jesus Cristo, irmão. Então nós temos que entender isso. E ir para as pessoas se compadecendo da miséria que elas estão. Não é se gloriando porque você está numa posição e ela naquela outra inferior. Mas a posição que você está é por Cristo, não é por você. E aquela pessoa que está sem o conhecimento de Cristo, ela precisa do conhecimento de Cristo. E é aí que entra a minha responsabilidade. Eu preciso levar para ela o conhecimento de Cristo, porque ela tem uma necessidade de salvação. E eu tenho o conhecimento que vai levar ela a alcançar a salvação. Eu preciso passar esse conhecimento para ela. A salvação não é questão de uma vida religiosa, de aderir a uma igreja, de consagrar, devotar, escravizar a tua vida dentro de um viver centralizado em igreja. A salvação é questão de conhecimento, e o conhecimento da verdade que é Jesus, por onde o homem é liberto e é salvo. É isso que o povo precisa para ser salvo. É ter o conhecimento da verdade. É conhecer Jesus, o Salvador. Não é esse Jesus pregado nas religiões, que faz o povo acreditar que tem que crer nele, mas tem que estar escravizado dentro da igreja, porque senão não é salvo. Não é esse Jesus que a religião prega, que leva o povo a ser escravo de vida religiosa, subjugada em tarefas e regras, normas e metas. O Jesus que nós temos que pregar para o mundo, para que o que crê seja salvo, é o Jesus que nós cremos quando ouvimos o Evangelho. Salvação é crer no Evangelho. Salvação não é estar dentro de igrejas evangélicas. Salvação não é viver nenhuma vida religiosa de religião nenhuma. Então nós temos que cumprir a missão, irmão. Nós somos luz do mundo. Tem muita gente que quer brilhar, né? Não, nós temos que ganhar o povo para Cristo com o nosso testemunho. Quem disse isso? Assim não precisava pregar. Jesus não disse, ide e vão dar testemunho para que quem vê o testemunho de vocês seja salvo. Jesus não disse isso. Jesus disse, ide e pregar. Pregar é anunciar. Pregar é comunicar. Pregar é informar. O que Jesus disse foi, vão em todos os lugares, onde tiver as pessoas, vão informar a elas o Evangelho. Comuniquem, informem a elas, preguem a elas o Evangelho. Porque é por esse conhecimento, dessa informação que vocês vão levar, que as pessoas serão salvas, se crer. Porém, se não crer, continuam condenadas. Então nós temos que pregar o Evangelho, com o entendimento de que é importante se pregar
pela necessidade que as pessoas têm de ouvir para ser salvo, se crer. Como vão crer se não há quem pregue? Como vão crer naquele de quem não ouviram? Não foi em vão que Jesus enviou os apóstolos a pregar o Evangelho. Não é em vão que Jesus capacita a igreja para comunicar a verdade ao mundo, mesmo diante de dificuldade, de ameaça, de situações. O Espírito de Deus que está em nós, ele nos dá ousadia para, com coragem, se posicionar como luz, pregando a verdade ao mundo. Ainda que isso venha nos acarretar problemas, processos, até ameaça, até a morte. Mas tem que se pregar o Evangelho. E não podemos comunicar com este mundo concordando, compactuando e nem aceitando e sendo conivente. Eu aborreço, porque eu prego o Evangelho. Eu sou luz. Quantos religiosos evangélicos têm raiva de mim? Me ignoram, porque eu reprovo o entendimento maldito que eles estão vivendo dentro da religião evangélica. Eu sou luz, irmão, tenho que esclarecer. Certo dia chegou para mim um religioso evangélico e disse assim: irmão Hélio, você tem que ir para uma igreja. Você tem que procurar uma igreja. Você não pode ficar afastado de Deus. Olha o entendimento desse cidadão. Ele me chama de irmão porque eu participei do sistema religioso evangélico. Hoje eu não participo mais. Eu não sou mais um evangélico do sistema religioso evangélico. Eu sou um cristão que crê no evangelho, que é Cristo. Cristo não é uma igreja evangélica. Aonde eu estou é com entendimento no evangelho. Não é com a vida escrava em igreja evangélica. Então, essa pessoa chegou para mim e disse: você tem que procurar uma igreja. Você tem que estar numa igreja. Você tem que buscar a Deus. Você não pode viver fora da igreja, senão você vai estar apartado de Deus. Olha o entendimento dessa pessoa. Eu sou luz, eu tinha que esclarecer a ela. Eu aproveitei essa situação que ela me concedeu para que eu evangelizasse ela. Porque ela estava com o entendimento corrompido dentro da igreja evangélica. Porque ela estava dentro de um entendimento de que tinha que buscar a Deus e ser de Deus dentro da igreja. Se não estivesse na igreja, estava separado de Deus. Porque ela teve esse entendimento? Porque ela foi formada nesse entendimento. Ela não foi formada no evangelho. Ah, mas ela está dentro de uma igreja evangélica, mas não está formada no evangelho. E é o que eu sempre digo: não confundam igrejas evangélicas como caminho para Deus. Porque o caminho para o homem chegar a Deus não é por igrejas evangélicas, é pelo evangelho que leva o homem a Jesus, o único e verdadeiro caminho e porta que nos leva a ter acesso a Deus. Não é uma igreja evangélica. Então eu comecei a explicar. E a maioria das pessoas que estão dentro do sistema religioso evangélico, eles não gostam de ser corrigidos. Porque eles se consideram de Deus, porque está na religião. E julga os outros que não são, porque não está na religião. E os evangélicos, né, as pessoas, estou falando da pessoa pública do evangelho. Não estou falando da pessoa particular do evangelho, tá certo? Estou falando da pessoa pública do evangélico que está na religião. Essa pessoa está guiada dentro da doutrina, dos princípios e valores da religião evangélica. E logo está perdida da verdade do evangelho. Porque tem muitos que acham que são de Deus porque estão dentro das igrejas evangélicas. E Jesus não ensinou isso. Jesus disse: quem crê no evangelho. Salvação é crer no evangelho, não é estar dentro de igrejas evangélicas. E eu começo a corrigir esse povo com a palavra. Não temos que ir para o culto para Deus abençoar, para buscar a bênção. Eu digo, isso não é o evangelho. Não temos que ir para a casa de Deus porque lá a gente vai adorar e servir a Deus. Eu digo, isso não é o evangelho. Não porque temos que ser batizados, temos que dar o dízimo, temos que estar sobre a proteção espiritual de um pastor. Eu disse,
eu digo a eles, isso não é o evangelho. Então eu estou sempre corrigindo, levando a verdade para as pessoas que estão dentro do sistema religioso evangélico. Mas eles não aceitam. Porque eles estão com a mente cauterizada na mentira que foi ensinada para eles no sistema religioso evangélico pelos líderes. Que eles têm que estar na igreja, têm que buscar Deus na igreja através de culto, de pacto, de voto, de monte, de campanhas, de não sei o quê, de ritual, de cerimonial. Se não guardar o sábado, não der o dízimo. Tudo isso tem que estar cumprindo para poder ser de Deus e estar na graça de Deus. E quando eu mostro para os evangélicos a verdade e a luz de Deus, aborrece eles. Por quê? Porque estão nas trevas. Acham que estão na luz. Então, o meu papel como luz da terra, do mundo, como disse Jesus, membro da igreja de Cristo que sou, estou ligado ao corpo, que é a igreja. Alguém diz assim, você não pode ser igreja só. Para você eu estou só, para você. A tua visão, o teu juízo não me interessa. Não vai interferir na minha vida. O que importa é a aprovação que eu tenho de Deus. E eu não estou só, estou ligado ao corpo, que é a igreja de Deus que está na terra. É um corpo místico, formado por pessoas, em cada lugar que está neste mundo, com a sua fé em Cristo. Não é pessoas que estão dentro de igrejas, instituição, que é o membro, que é a igreja de Deus. A igreja de Deus é pessoas que estão em Cristo, estão espalhados em todo o globo terra, em todo lugar deste mundo. E o único momento da congregação universal vai se dar no dia do arrebatamento. Todos vão estar reunidos para o encontro do Senhor nos ares. A igreja de Cristo, pessoas que somos nós, que estamos ligados nesse corpo, que é o corpo místico, igreja de Deus, que Ele conhece e vê essa igreja. Não é essa igreja que você vê e está pensando que é de Deus dentro dela. Então, alguém diz, você não pode ser igreja só. Você tem que ter um quartel. Você tem que estar sob a autoridade espiritual de um líder, de um pastor. É mentira. Jesus não ensinou isso, irmão. Eu estou na luz, eu sou luz. A luz é Jesus. A verdade que Ele me ensinou e pregou e mostrou. E isso que vocês pregam, os pastores, ensinam para o povo dentro das igrejas evangélicas, Jesus não ensinou. Nem os apóstolos pregaram isso. Então o meu papel como luz é aborrecer as trevas. É condenar e reprovar. Jamais eu vou concordar com a doutrina de Mórmon. E quando eles vêm para mim evangelizar, eu aceito. Mas para ter a oportunidade de esclarecê-los com a verdade. Eu sou abordado pelos testemunhos de Jeová. Eu paro para ouvir. Eu nem me identifico. Eles vão saber que eu sou cristão quando eu começo a ministrar. Pelo entendimento que eles veem que eu levo para eles. Não é pela roupa. Não é pela roupa que ele vai saber que eu sou de Jesus. Porque pela roupa todo mundo é de Deus. Pela roupa todo mundo que está de paletó e gravata é de Deus. Pela roupa todo mundo que está bonitinho, formal, é de Deus. Não é pela roupa que se conhece quem é de Deus e quem não é. É pelo entendimento. Se está com os princípios do Evangelho. Então, quando os testemunhos de Jeová, eu sou abordado por eles e eu aceito ser abordado. Quando eles vêm a mim, eu fico só dando uma de tolo. Eu não me manifesto logo. Eu espero eles falar, eles trazer o conceito deles, porque eu estou preparado. Eu faço isso porque eu estou preparado para o combate da fé, para a defesa. Então, eu escuto, aí eles começam a falar, porque Deus, beleza, tá certo. Aí agora eu vou começar a ministrar. É aí que eles conhecem quem realmente eu sou, no princípio de entendimento religioso. Eu sou cristão, um discípulo de Cristo. Eu não sou evangélico, discípulo de religião evangélica. Eu sou um cristão, discípulo de Cristo. E eu trabalho os princípios e valores do Evangelho. Então, quando os testemunhos de Jeová me abordam com a filosofia, os conceitos, os princípios, a doutrina deles, eu escuto para refutar. Eu passo a refutar. Eu aproveito a oportunidade para pregar o Evangelho. Mostrar que o Evangelho
não é uma religião. Salvação não está dentro da sociedade de Torre de Vigia. Não é por meio de vida escrava cumprindo meta no salão do reino. Salvação não é por doutrina de Charles Tasso Russell. Salvação é por crer em Jesus Cristo, o verdadeiro Deus e Salvador da humanidade. Aonde nós conhecemos a Deus é por Ele, não é dentro de religião nenhuma. Então, eu sou luz, tenho que cumprir o papel de luz. Espíritas, budistas, mormons, evangélicos, testemunhas de Jeová, católicos. Eu tenho que iluminar a mente desse povo. Eu tenho que levar a luz de Deus para a mente desse povo que está com a mente obscurecida pela mentira do diabo, que cegou o entendimento dessas pessoas para não ter o conhecimento do que o Evangelho revela. Porque o que essas pessoas vivem e praticam e crê como valor de vida com Deus não é o que o Evangelho nos ensina. Então vocês estão entendendo qual é o papel que nós temos que cumprir como cristão na terra? Eu tenho que testificar da verdade para os que estão na mentira. Eu tenho que levar a luz para os que estão nas trevas. Eu tenho que mostrar o conhecimento da verdade para os que estão na mentira de Satanás, dentro das religiões. E aí eu aborreço, irmão. Vida com Deus, eu vivo ela no meu viver, aqui no trabalho, em casa, em qualquer lugar onde eu estiver, qualquer hora. Vida com Deus não é dentro de um sistema religioso, dentro daquele modelo, daquela formalidade, cumprindo sacrifício e devoção religiosa. Vida com Deus não é isso. Vida com Deus é o meu entendimento submisso à palavra dele, guiada pela palavra dele. Adorar a Deus, servir a Deus, estar em Deus, andar com Deus, não é estar dentro de escravidão religiosa, de devoção religiosa. É estar com a palavra de Deus no meu entendimento e conduzir a minha vida guiada pela palavra. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Essa palavra que vai me levar, me conduzindo, me guiando, me dirigindo a toda a direção que eu venha viver. Essa palavra por onde eu vou julgar, por onde eu vou analisar tudo, é com ela que está aqui, ó. Estou no meio de uma roda de amigos. Quando alguém trazer algum conceito fora do princípio de Deus, que ele dá para o homem viver, epa, aí não. Aí eu vou ser luz no meio dessa roda de amigo, para poder iluminá-lo. Jesus não mandou a gente ser luz dentro da igreja. Luz no mundo, com as pessoas, para iluminar, para esclarecer. Eu estou lá na esquina conversando com os amigos. Eita, porque é maravilhoso, porque isso, irmão, se prostituir é gostoso demais. Antigamente, quando eu era trevas, eu gostava de dizer, é verdade, irmão. É gostoso demais, final de semana, curtir com 2, 3 mulheres, ter um bocado de mulher ao nosso pé, a hora que quiser curtir com uma. Hoje mais não, por quê? Porque hoje eu não me comporto mais assim, não é porque eu sou crente de religião evangélica. É porque Jesus me libertou, iluminou o meu entendimento, me mostrou a realidade dessa situação. E eu não quero mais isso. É gostoso, mas o final eu não quero. O final é juízo, é castigo. É eternidade sem Deus. Então ser luz é isso, é você agora ter a oportunidade de levar para as pessoas o esclarecimento de Deus. Cumpra o papel de luz, seja um verdadeiro cristão, estando em Cristo, não um discípulo de religião, pregando valores e princípios de igreja ou religião. Amém?